Pessoal, continuando então as atitudes, vamos falar então do hábito. Esse aqui é fundamental para a minha aprovação. Eu preciso desenvolver um hábito. Hábito vai dar prazer, tá? Tá ligado diretamente ao prazer. Quando o concurseiro, ele passa da dor para o prazer, começa a ter resultado. Mas o teu cérebro, inicialmente, quem está começando, o teu cérebro vai encarar aquilo como uma dor, como uma resistência, como um gasto de energia, que tu vai ter que superar. E a maioria das pessoas desiste nesse momento. Enfrentem o desafio dessa meta aí de pelo menos 28 dias de desafio. Tá? Todo dia meia hora, depois passa uma hora, faça o desafio dos 28 dias, para depois vocês adquirirem o hábito de estudar. Tá? Então, o hábito é fundamental, é criar uma rotina. Tá? O Brian Tracy disse o seguinte, para mim ter hábito, eu preciso de 3 Ds. Eu preciso tomar a decisão, que é o que nós fizemos hoje, vocês colocaram no papel. A partir de agora vocês têm uma decisão tomada, né? Só depois vocês me entreguem e assinem, tá? Brincadeira. Tomar a decisão, disciplina e determinação. São atitudes aí, os 3 Ds fundamentais para mim criar o hábito. Então, é não inventar desculpa, tá? Resumidamente é isso, não ficar inventando desculpa. E criar o hábito de estudar pelo menos 1 hora por dia. Tá? Eu sempre digo para os nossos alunos, começa pequeno, começa por meia hora e vai progredindo. Tá? Se vocês começar com 4 horas, não dura 2, 3 dias em combate e já desiste. Tá? Então não é isso que funciona bem. Beleza? Essa atitude aqui é outra atitude fantástica para quem quer ser concurseiro. É a persistência, é não desistir. Pessoal, existe um gráfico, que é o gráfico do aprendizado. Ele faz isso aqui, ó. De início, nós temos um grande esforço para pouco resultado. O resultado é bem pequenininho. O que acontece? A gente começa a estudar. A gente vai fazendo estudos e a coisa parece que não engrena. Eu venho na aula e eu não estou entendendo, a coisa parece que não está engrenando, e aí, aos poucos, a coisa vai indo. A curva do conhecimento não é assim, não é reta, ela faz assim... Depois ela aumenta. O que significa isso na prática? Que de início eu tenho que cumprir o desafio da subida. E a grande maioria dos alunos desistem antes de chegar no topo. E quem já chegou no topo sabe o que eu estou falando. Quando começa a entender, chega um dia e faz assim, ó, cai a ficha. Puta merda, como essa matéria era fácil. Como é que eu não entendia? Isso aqui era fácil. Não acontece isso? Acontece. E antes era uma coisa absurda, parecia que não tinha quem que ia resolver. E aí uma hora cai a ficha e fala assim, puta merda, isso aqui era muito fácil. Por quê? Porque o teu cérebro foi acumulando informação, e aí ele consegue ter uma boa leitura, e aí, pum, lembra na hora. Tá? Mas a grande maioria das pessoas vai desistir antes de chegar nesse momento. Tá? Então, a persistência é que faz a diferença. Tá? A persistência é a atitude fundamental para te deixar forte. E agora vem o planejamento. Antes de explicar como é que se faz um bom planejamento, eu vou ensinar o funcionamento do cérebro para vocês. Olha só. Quando a gente está estudando, a nossa mente, a memória, ela tem basicamente três tipos de memória. Eu tenho a chamada memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Tá? Então, vocês estão tendo uma aula aqui hoje, que é uma aula presencial, né? A maioria das coisas eu estou falando e vocês estão vendo, certo? Então, estão exercitando aí a memória sensorial da visão e da audição. Tá? Então, como é que a gente aprende o mundo? A gente aprende o mundo através dos 5 sentidos. Né? Alguns ainda falam do sexto sentido, seria uma visão espacial da situação. Por exemplo, eu entro na sala que eu tenho uma visão espacial dessa sala. Mas beleza. Basicamente eu aprendo com os 5 sentidos. Né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Essa memória dura em média quantos segundos? 3 segundos. E aí que está o mal. Porque como é que eu aprendo? Eu não aprendo ouvindo ou vendo? Se eu começo a ler, estou lendo, visão. Né? E eu começo a ler aqui e atendo o celular. Toda vez que eu vou ter que retomar o estudo. Tá? Então,
Toda vez que eu começo a estudar e começo a ter estímulos que me tiram do objetivo, tenho que começar tudo de novo, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, eu estou motivado, afastei ali, estou num local, num ambiente de estudo tranquilo, e aí eu absorvi aqui a informação através da audição, né? E através da visão, ou de uma videoaula, ou de uma aula presencial, absorvi informação. O que acontece? Se a gente está devidamente motivado, essa informação pode durar horas. E é essa informação que a gente usou na vida inteira no colégio. O que a gente fazia? A gente ia no colégio, assistia a aula do professor, chegava em casa, guardava os livros e ia brincar. Certo? Aí naquela semana de prova eu pegava lá, começava a estudar, e alguns, né, na véspera de prova. E aí começava que nem papagaio, repetir, para chegar e, na hora da prova, tirar um 8, um 9, decorado, e na segunda-feira nem sabia do que ele tinha respondido à prova. O que ele usou? Ele usou a memória sensorial e a memória de curto prazo, que pode durar até alguns dias, dependendo da qualidade que eu tive. Agora, imagine o seguinte, vocês têm 8 matérias para estudar, durante 4 meses ou 3 meses, e tem que lembrar de tudo e ter uma média acima de 8. Como é que eu faço? Como é que eu enfrento isso? Essa estratégia não vai funcionar. Vai chegar lá na hora da prova e vai dar o branco. Então, não é essa a estratégia. A estratégia é formar uma memória de longo prazo. Qual é a memória de longo prazo? É a memória do professor. Como é que o professor chega numa sala de aula e ele sabe o que ele vai falar durante 3 horas? Ele tem uma memória que foi repetida no decorrer do tempo. Você já deve ter observado, um professor que muda de matéria, ele vai dar pela primeira vez a matéria. Ele tem uma série de dificuldades naquela matéria, porque ele não tem memória ainda formada. Depois de 2, 3 meses dando aquela mesma disciplina, ele já adquire novamente memória. Repetição programada no tempo. Tá? Então, como é que eu adquiro memória de longo prazo? De 2 maneiras. Ou eu tenho uma forte emoção, ou eu tenho uma repetição programada. O que acontece? Forte emoção é aquilo que guarda, é aquele trauma que fica. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, aonde vocês estavam quando caiu o avião da Chapecoense? O que aconteceu? Para quem vocês ligaram? Quem é que mandou a mensagem? Vocês vão lembrar. Ou, por exemplo, lá em Santa Maria, né, o acidente da Kiss, né, ou as Torres Gêmeas, quem é mais velho. Vai lembrar. Eu estava, por exemplo, nas Torres Gêmeas, eu estava no quartel, acharam que era a Terceira Guerra Mundial. Né? Então, o que acontece? A gente lembra, com detalhes, inclusive, porque é uma forte emoção. E, geralmente, a forte emoção é negativa, é um trauma. Por isso que a pessoa se envolve num acidente de carro, é assaltada, é violentada, e aquilo fica forte na mente dela, ela não consegue mais, né, enfrentar os desafios. Por que isso? Porque aquilo foi uma forte emoção e grava na mente. Vai direto para a memória de longo prazo. Tá? Então, forte emoção vocês vão ter no estudo? Dificilmente. Só se vocês ficarem por um acerto no concurso. E aí vocês vão lembrar qual é a questão que vocês perderam. Aí vai ser uma forte emoção. Já aconteceu comigo, tá? No concurso de auditor fiscal do Rio Grande do Sul, eu fiquei entre os primeiros colocados e não fiz mínimo numa das matérias. Fiquei por um acerto. Entre os primeiros colocados, tinha que fazer mínimo de 50% em cada uma, e numa das matérias eu não fiz o mínimo numa questão que eu sabia que eu errei. Então, a gente lembra. Até hoje eu lembro, era uma regra de 3 composta. Tá? Então, a gente fica com aquilo muito forte na mente, porque é uma forte emoção, né? Naquela época, acho que era 20 mil o salário inicial. Tá? Olha só. Repetição programada no tempo. É assim que eu formo memória de longo prazo. Olha só. Qual a estratégia, então, que a gente busca que os alunos façam aqui? O nosso cérebro, tem um alemão que estudou a chamada curva do esquecimento. O que acontece? Vocês estão tendo essa aula hoje aqui. A gente chega a quase 100% de retenção enquanto está assistindo. Tá? A gente tem a impressão que está aprendendo tudo, não tem? É essa impressão que a gente tem, tanto no online, lendo um livro, a gente chama isso, existe um termo técnico, tá? É uma falsa impressão daquilo que a gente está aprendendo, tá? Olha só o que acontece. Então, eu estou aqui, ó, a curva do esquecimento, ela faz isso aqui, ó. E o grande problema é que amanhã, em cerca de 24 horas após a aula, vocês vão, inclusive eu, porque o meu cérebro funciona assim, reter menos de 30% daquilo que a gente aprendeu. E isso vai só piorando no decorrer do tempo. Então, em 7 dias eu já lembro 20%, para um pouco menos, e lá depois de 30 dias eu quase não lembro mais
Nada. E aí, imagina o seguinte, vocês vão tendo uma série de aulas, uma série de materiais de estudo, e vocês deixam para estudar só naquela semana de prova. É como se começasse do zero tudo de novo. Tá? Por quê? Porque foi zerando, ó. Então, qual a estratégia para mim enfrentar essa curva do esquecimento aqui? O que eu digo para os alunos? Nós todos aqui, nós temos uma Ferrari. O nosso cérebro é a máquina mais potente que existe em termos de memorização. Para vocês terem uma ideia, cada um de nós aqui, né, uma média das pessoas, a capacidade de memória é de um World Trade Center, de capacidade de memorização. Tá? Imagina aí, nem um computador chega nesse nível de capacidade de memória. O que acontece? A gente tem uma Ferrari e a gente usa como um Fusquinha. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Pegar e usar realmente essa Ferrari como ela deve ser utilizada. E como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar a minha estratégia. Se essa estratégia que eu usei durante a vida inteira de colégio não vai funcionar para o concurso, eu tenho que mudar. Se eu seguir nessa batida, eu não vou passar. Então, qual a estratégia que eu tenho que tomar? Eu tenho que enfrentar aquilo, né, e fazer aquilo que os grandes aprovados fazem. E o que os grandes aprovados fazem? Repetição programada no tempo. Tá? Olha só, o que se faz então? Se em 24 horas eu retenho menos de 30% do que eu estudei, eu preciso fazer uma revisão. E quanto tempo é essa revisão, professor? De 15 a 30 minutos. Qualquer um de nós consegue fazer. De 15 a 30 minutos, todo dia. Então, o que eu aconselho aos nossos alunos aqui? Chegar em casa, depois da aula, cansados, comer alguma coisa e revisar a aula de hoje, antes de dormir. Para quando for dormir, já gerar memória de longo prazo. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele quer poupar energia. E o que acontece? Eu vim aqui numa aula, se eu não usar mais essa informação, o que o meu cérebro vai fazer? Ele está usando aqui, ó, a informação no sistema límbico, que seria a memória RAM do computador, a memória de curto prazo. Se eu não utilizar mais essa informação, ele vai jogar ela no lixo. Ele vai deletar. Ele só vai guardar aquilo que eu vou precisar. E como é que ele vai saber aquilo que eu vou precisar? Eu preciso dizer para ele, ó, isso aqui é importante. Guarda aí, não joga fora. E como é que ele faz para saber isso? Quando eu estou motivado, quando realmente eu estou estudando, eu repito aquela matéria, ele sabe que realmente aquilo é importante, ele não joga fora. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é a data aí de aniversário do namoro de vocês? Esquece para ver. Né? Esquece uma vez, na segunda vez não esquece mais. Por quê? Porque vai ter uma forte emoção. Né? Agora, as coisas que são importantes para nós, o cérebro não joga fora. Tá? Agora, aquilo que eu não vejo nunca mais, ele vai descartar. Tá? Então, a tática para enfrentar o esquecimento é revisão. E revisão, pessoal, é simples. É fazer um resumo ou um mapa. É fazer questões sobre a matéria. É fazer um simulado semanal. Ok? São técnicas de estudo ativo, onde realmente eu enfrento a matéria. Então, fazendo um pequeno resumo, fazendo questões, eu consigo enfrentar essa curva do esquecimento e meu cérebro guardar a informação. O que a gente tem que fazer? Naquela semana onde eu vi a matéria, em 7 dias, eu preciso fazer uma nova revisão. E naquele mês de estudo, o ideal é que eu faça uma nova revisão. Então, eu preciso ter um cronograma onde eu planeje as revisões. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um cronograma ali, onde eu prevejo a revisão. Então, antes de eu iniciar a próxima matéria, eu reviso a matéria anterior. Sempre eu faço isso, eu crio o hábito. Então, hoje meu cronograma é português, mas ontem eu tive administrativo. O que eu tenho que fazer? 15 minutos de administrativo, depois eu inicio o português. Sempre revisa a matéria do dia anterior. Tá? E faz baterias de questões todo santo dia. Tá bom? Beleza? Isso aqui vai enfrentar muito bem essa curva do esquecimento. Tá? Olha só. O nosso cérebro, ele precisa lembrar da informação. Então, vocês vão fazer uma prova e vão chegar lá, vai ter 5 alternativas e você tem que chegar e lembrar. Qual a estratégia? Então, imagina o seguinte, eu pego um livro, vamos pegar um livro aqui, eu pego um livro, uma matéria tem 200 páginas, tudo de forma linear aqui. Vocês acham que o cérebro vai lembrar isso aqui? Não.
Agora, se eu fizer um resumo disso, transformar isso numa ficha de memória, onde eu tenho as palavras-chave destacadas, ele vai lembrar. Então, eu tenho que fazer um resumo daquilo que eu mais entendi e das palavras-chave mais importantes. Porque, querem ver eu fazer um teste de memória com vocês? Imagina o seguinte, imagina aqui, ó, em vez do mapa mental ser administração pública, imagina que a palavra-chave é banana. A palavra-chave é banana. O que vocês lembram da palavra banana? Eu lembro que é uma fruta, eu lembro que ela é amarela, eu lembro que ela pode estar mais madura, e agora olha só como o nosso cérebro... Sabe o que ele faz? Chegou essa informação aqui. O teu cérebro, ele começa a chamar os neurônios. Pessoal, quem sabe sobre a palavra banana? Tragam as informações. Aí as redes neurais ficam bem loucas ali, procurando a informação. E aí eles vão procurar em todas as gavetas de memória lá, né? E aí vão procurar a palavra banana. Aí vai vir lá da infância de vocês uma torta de banana que a avó fazia. Ou um dia que vocês foram num armazém e ganharam uma balinha de banana lá do dono. Vocês vão lembrar do gosto. Chegou a salivar. Por que acontece? O cérebro da gente, ele não guarda só a visão. Ele não guarda só a audição. Ele guarda tudo. Ele guarda emoção, ele guarda sentimento relacionado àquilo. Então, quando a gente está estudando, a gente não pode ser um mecânico. Eu tenho que, se eu sei que o cérebro funciona assim, eu tenho que agregar visão, eu tenho que agregar audição, eu tenho que agregar sentimento no estudo, e aí aprendizado é melhor. Tá? Uma maneira muito fácil de fazer isso é vocês chegarem em casa, fazerem um resumo e vocês darem aula. A melhor maneira de aprender alguma coisa na vida é ensinar. É onde eu chego no maior nível de aprendizado possível. É ensinando alguém a fazer aquilo que eu estudei. Então, o que os alunos fazem aqui que eu acho que é fantástico? Eles fazem grupo de estudo e um ensina o outro, fazendo questões e tal. Isso é a melhor coisa que tem para a memória. Porque eles vão discutir o assunto, um ensina para o outro, vai buscar da memória e não fica aquela coisa mecânica assistindo a TV ali e eu aqui no celular. Isso aí é só enganação. Não é isso que é estudar. Estudar é realmente eu pegar isso e daqui a 3 meses eu lembrar. Entenderam? Esse é o estudo que a gente busca aqui. Esse tipo de estudo. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar os sentidos e ver qual é o melhor sentido meu. Bom, se o meu melhor sentido é a visão, o que eu tenho que fazer? Acrescentar a audição. Eu começo a gravar, eu lendo em voz alta no meu celular, e eu escuto a Constituição, as minhas aulas, etc. e tal. Então, eu acrescento outras formas de informação. Eu começo a ver na vida real alguma coisa relacionada àquele assunto que eu estou estudando, para associar, fazer uma associação neural. Quanto mais associações neurais você tiver sobre um assunto, não dá o branco na prova. Por exemplo, eu fiz uma questão sobre o assunto, eu assisti uma videoaula sobre o assunto, eu li um artigo sobre o assunto, eu vi o professor falando sobre o assunto, 5 redes neurais diferentes, todas da mesma coisa. Vocês acham que o cara não vai lembrar? Claro que vai lembrar. Entenderam? Agora, viu só uma vez, e aí passou 3 meses sem ver. Teu cérebro já nas 24 horas jogou fora. Entenderam? Então a pessoa ficou botando dinheiro fora. Tá? Então, esse funcionamento, ele é fantástico e precisa ser entendido. Tá? O nosso cérebro funciona com palavras-chave e imagens-chave. Por isso que fazer esquemas, pequenos resumos, resumo não é transcrever. Quer saber se o teu resumo está bom ou não? É lembrar do colégio. Quem fazia cola? Todos nós aqui, né? Quem fazia uma cola bem feita, usava a cola na prova? Não, por quê? Porque foi tão bem feita que não precisou usar na prova. Tá? Então, esse é o resumo. Aquele resumo tão bem feito que tu nem vai precisar usar na hora da prova. Tá? Então, é aquele que tu vai lembrar. Beleza? Vamos fazer uma intervalinha desse bloco e a gente continua com o planejamento, que agora eu vou apagar o quadro para ensinar a fazer o cronograma.